Então, nessa aula de hoje, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar a questão da Constituição. Nós já discutimos o papel do Estado, tá? E aí a primeira coisa que a gente sempre falou, se a gente pensar que basicamente existe uma questão muito importante, que é a gente ter um tributo, o Estado arrecadar dinheiro para financiar as suas ações, a primeira coisa que se precisa pensar desde sempre é que tipo de Estado se quer. Então, a gente viu lá na nossa discussão vários tipos de Estado, Estado com um acento mais social, com um acento mais legalista, de estabilização, com um acento mais de desenvolvimentismo. Então, que tipo de Estado a gente quer? Aonde que a gente quer, na verdade, mais do que um desses tipos, isso aí não é muito comum, você ter um tipo apenas, mas, na verdade, que tipo de combinação de Estado social, desenvolvimentista e estabilizador a gente quer? Dependendo de quanto a gente quiser isso, e essa é a discussão fundamental, mais recurso a gente vai precisar para financiar esse Estado ou menos recurso a gente vai precisar. Então, é uma coisa bastante óbvia isso. Também tivemos a nossa segunda aula, onde a gente discutiu o Pacto Federativo. Então, a ideia era discutir que a gente fica falando de financiar o Estado, do papel do Estado, mas o Estado não é uma única coisa. Nós temos lá diferentes esferas de governo. Nós temos a União, nós temos os estados e temos os municípios. Tudo isso une e faz o Estado. Também poderíamos ter feito uma discussão de separação de poderes. Então, o Estado também é poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. Tudo isso é Estado. Então, falamos aí do Pacto Federativo, que é particularmente importante para a gente na questão tributária, que a gente vai discutir hoje na Constituição. A gente vai ver que um dos tópicos trabalhados é, inclusive, como é que esse dinheiro arrecadado pelo Estado é dividido entre as diferentes esferas de governo. Se a gente fosse trabalhar, por exemplo, com os poderes, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, o que a gente ia ver era que apenas o poder executivo arrecada, poder legislativo e poder judiciário não tem capacidade de arrecadação, enquanto a gente ia ver que o grosso do orçamento é gasto no poder executivo. O poder judiciário e legislativo recebe muito pouco comparativamente. Mas e os altos salários dos juízes, do judiciário? Sim, são altos salários, mas o número de funcionários é muito pequeno. E, além disso, existe muito pouco contratação externa. Você precisa fazer uma obra, precisa fazer uma manutenção, serviço de informática, Agora, quando você está trabalhando no poder executivo, você, além de ter um número de trabalhadores muito maior, 20 vezes maior do que o legislativo e o judiciário juntos, você tem ainda outros contratos que são fundamentais, inclusive de prestação de serviço. Quando você vai, por exemplo, nos municípios, muitos municípios, principalmente os de maior porte, terceirizaram, por exemplo, a coleta de lixo. O Poder Executivo tem que gastar todo o dinheiro financiando isso, que é o tipo de serviço que você não espera que o Poder Legislativo nem Judiciário faça. Então, a gente discutiu o Pacto Federativo porque ele é fundamental na nossa questão tributária. E o que a gente viu é que são diferentes esferas de governo, e quando a gente está discutindo o Pacto Federativo, a gente está discutindo o que essas esferas têm capacidade de serem autônomas, de agirem de uma maneira independente, e aonde que essas esferas precisam trabalhar dependendo de uma coordenação com outras esferas. Então, essa foi a nossa discussão na última aula. E hoje o que a gente vai discutir é a questão da nossa Constituição, que é a lei maior do nosso país. Esse cidadãozinho aí, não lembro agora o nome dele, mas é um jurista famoso, e uma das principais contribuições que ele fez é isso que a gente chama de pirâmide de Kelsen. Eu não sei o primeiro nome dele, o nome dele é Kelsen, um austríaco, se não me engano. E qual é a inovação dessa pirâmide de Kelsen? Kelsen disse o seguinte: existe uma hierarquia entre as leis. As leis não são todas iguais.
Você tem diversos tipos de lei. Então, por exemplo, pegando o caso brasileiro, a gente tem resoluções do Poder Executivo, a gente tem medidas provisórias. Na época da ditadura, nós tínhamos leis delegadas, nós temos leis ordinárias, nós temos leis complementares e temos a Constituição. Essas leis, elas, como aparecem claramente na pirâmide, existe uma hierarquia entre elas. O que significa dizer que a lei que está no nível mais baixo da hierarquia, ela não pode, de jeito nenhum, contradizer o que está em cima. Então, o que nós vamos ver? No caso brasileiro, mas também em todos os sistemas legais do mundo. Você tem, quanto mais alto a lei nessa pirâmide, né? Então, quando você chega na Constituição, que é a lei principal de todos os países, você tem geralmente constituições que são muito enxutas, que dão diretrizes no máximo. Mesmo no caso da Constituição brasileira, aqueles que reclamam dela dizem que ela é muito detalhista, ela se pega em muitos detalhes. Mas, na verdade, quando você olha e lê, é porque ela fala de muitos assuntos. Ela pretende regular diversos assuntos. Agora, quando você vai ver o que ela fala sobre cada um desses assuntos, ela basicamente dá grandes diretrizes, que devem ser especificadas pelas leis complementares e por todas as outras leis que vão embaixo delas. Vou dar um exemplo aqui de uma questão muito importante que nós temos via instruções normativas e regulamentações. A Constituição Federal, a gente vai discutir isso a fundo, ela diz que existe o imposto de renda. E todo mundo que paga imposto de renda sabe que agora a gente vai entrar até o mês de abril, até o final de abril, nós temos que entregar a nossa declaração de imposto de renda. E dependendo dessa declaração de imposto de renda, nós temos que pagar o imposto a mais, ou quem já pagou, que é descontado todo mês, vai receber de volta. Então, são várias possibilidades. Agora, quando a gente passar pela história do imposto de renda, vocês vão perceber que a Constituição não fala nada a respeito da declaração de imposto de renda. Ela não fala de prazo, ela não fala nem que você tem que entregar a declaração. Aonde que está isso? Você não tem nenhuma lei complementar, nenhuma lei ordinária que fala isso. Essas datas, os períodos, elas são todas regulamentações da Receita Federal. Elas têm o poder de lei. Então, se eu não entregar a minha declaração, mesmo eu que sou descontado do imposto de renda, então eu já paguei meu imposto de renda, eu pago todo mês, se eu não entregar a minha declaração, eu estou cometendo um erro. Eu vou levar multa, eu vou reclamar, isso não está na Constituição? Vamos dizer, não, mas isso aqui está na resolução e tem uma força de lei. Agora, não existe nenhuma resolução, como não existe nenhuma lei complementar, nenhuma lei ordinária, que vai desdizer o que está dito na Constituição. Se eles fizerem isso, você consegue fazer aquilo que a gente vê no jornal, né? A pessoa entra pedindo a inconstitucionalidade da lei. E aí vai o Supremo Tribunal Federal analisar uma lei e ver, essa lei está de acordo com a Constituição? Na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e também nas Assembleias Legislativas Estaduais e câmaras municipais, você tem o trabalho de fazer as leis dividido em várias comissões. E uma das comissões mais importantes, a mais importante de todas, é a Comissão de Justiça, que é exatamente uma comissão que é onde primeiro passam as propostas de lei, porque essa comissão analisa se a lei que está sendo proposta tem alguma inconstitucionalidade. Então, a Constituição Federal ela é a nossa principal lei, ela trata também da questão tributária, mas a gente vai ver hoje essa questão tributária de forma detalhada e a gente vai perceber que ela trata de uma maneira muito ampla, não trata de uma maneira detalhada. Isso é detalhado por outros meios. Agora, o fundamental é a gente entender que esses meios eles não podem contradizer o que está escrito na Constituição. Bom, deixa eu falar aqui rapidamente da estrutura da Constituição Federal. A Constituição Federal é dividida em 9 títulos. Cada título tem um grande tema, ou 2 grandes temas, né? No nosso caso, especificamente, são 2 grandes temas. E esses títulos podem ser divididos em capítulos
e os capítulos podem ser divididos em seções. Listei aqui os 9 títulos para a gente ter essa noção que eu falei, que a nossa Constituição ela trata sobre um conjunto muito grande de temas. Então, o nosso título primeiro são os princípios fundamentais da Constituição. O título segundo traz os direitos e as garantias fundamentais. O terceiro fala da organização do Estado. O quarto fala da organização dos poderes, legislativo, judiciário e executivo. O título quinto fala da defesa do Estado e das instituições democráticas. O sexto fala da tributação e do orçamento. Então, você veja bem, o título 1 e 2 são títulos que, quando você vai ler os artigos que estão lá dispostos, eles tratam muito de direitos individuais, civis e direitos políticos. Então, é o direito de você se organizar, de você votar, de você ser votado, a liberdade de ir e vir. Tudo isso estão aí nesses primeiros princípios, nesses primeiros títulos. Depois, quando nós entramos no título 3, 4, 5 e 6, nós falamos claramente da estrutura do Estado. Então, a organização do Estado, você tem a presidência da República, você tem governo federal, estadual, municipal, dos poderes, você tem executivo, legislativo, qual é o papel do legislativo, qual é o papel do executivo, como é que você defende as instituições democráticas. O título 6, na verdade, ele trata de finanças públicas. Ele trata da tributação, que é onde você arrecada os recursos, e o orçamento, que é como você gasta os recursos. Aí temos aí o título 7º, que é o da ordem econômica e financeira. O título 8º fala da ordem social. Esses dois títulos, eles tratam do papel do Estado. Qual é o papel do Estado na organização da economia e das finanças? Então, aqui a gente vai ver que nós vivemos um regime que existe liberdade de mercado, que o Estado tem limites para interferir nas empresas, e por aí vai. E na ordem social é o papel do Estado na garantia das seguranças sociais. Então, é nesse título que se fala do capítulo sobre a educação, capítulo sobre a saúde, capítulo sobre a seguridade social, sobre a assistência social, e por aí vai. E, por fim, temos lá o título 9º, que é das disposições constitucionais gerais, que fala aí do processo de você criar uma nova Constituição, né? Como é que fica valendo? Enquanto você não regulamentar, o que fica valendo, e por aí vai. Nós vamos tratar aqui hoje do quê? Desse título 6º, tributação e orçamento. Ele, de uma forma bastante óbvia, ele é dividido em 2 capítulos. O primeiro capítulo é do Sistema Tributário Nacional. E o segundo capítulo fala das finanças públicas. Ou seja, um primeiro capítulo falando de tributação e um segundo falando de orçamento. Um primeiro capítulo falando de como você arrecada os recursos e o segundo capítulo falando de como você gasta esses recursos. A gente vai, então, analisar apenas o primeiro capítulo, capítulo do Sistema Tributário Nacional. E esse capítulo ele é dividido em 6 seções. Os princípios gerais, das limitações do poder de tributar, dos impostos da União, dos impostos dos estados e do Distrito Federal, dos impostos dos municípios e da repartição da receita tributária. Aqui que entra a nossa questão fundamental. A gente vai ler agora, vamos repassar todas essas sessões, tá? E a gente vai perceber que você tem ali grandes diretrizes sobre esses temas. Quais são os princípios gerais do nosso sistema tributário? O Estado tem muitos limites para criar ou para modificar ou para aumentar impostos, tributos, de uma forma geral, existem limites muito claros. Alguns impostos são de competência, ou seja, são de responsabilidade da União, outros são de responsabilidade dos estados e do Distrito Federal, e outros são de responsabilidade dos municípios. Mas mesmo os impostos que são de responsabilidade da União ou dos estados e do Distrito Federal, esses impostos, o que for arrecadado, não fica tudo para esses entes governamentais. Uma parte tem que ser distribuída com as esferas inferiores de governo. Então,
a, a, a União arrecada, por exemplo, o imposto de renda, e arrecada, por exemplo, o IPI, mas do dinheiro que ela arrecadou, uma parte ela tem que distribuir entre estados e municípios. Os estados arrecadam dinheiro do IPVA, por exemplo, tá? Uma parte desse dinheiro ele tem que distribuir entre os seus municípios. Então, essa seção 6, ela trata de grandes diretrizes sobre como fazer essa repartição. Começando, então, aqui pelos princípios gerais, né? É uma seção que começa com o artigo 145. E aí eu vou ler para vocês esse artigo 145. Ele diz o seguinte: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxas e contribuição de melhoria. Então, a princípio, quando a gente fala em tributos, a gente está falando de 3 coisas diferentes. Quando a gente continua lendo os princípios gerais, a gente vai perceber que são mais do que 3. Mas o artigo 145 diz: tributos são 3 coisas: impostos, taxas e contribuição de melhoria. Bom, e qual que é a diferença entre essas questões? Os impostos são uma cobrança, vamos dizer assim, no vídeo que eu coloquei lá com o conteúdo dessa matéria, eu falo que os impostos são uma cobrança de cidadania. As pessoas pagam o imposto porque elas fazem parte de uma nação. Existem regras, nem todo mundo paga, né? Porque existem alguns princípios de capacidade contributiva, então quem é muito pobre paga menos, quem é mais rico paga mais, né? Mas a questão fundamental, ao dizer que a gente paga porque a gente faz parte da nação, o que eu quero dizer é que a gente não pode esperar nenhuma contrapartida por isso. Ah, mas como? Está me dizendo que eu vou pagar meu imposto e os políticos podem fazer o que quiserem com ele? Não, eu não estou dizendo isso. É óbvio que a gente, como sociedade, e pagando imposto para financiar a ação do Estado, a gente quer ter o retorno dessa ação do Estado. Mas o que eu estou dizendo é que você não pode chegar, por exemplo, hoje em dia, num hospital e dizer que, como você pagou seus impostos e os seus impostos financiam o SUS, então aquele hospital público tem que te atender preferencialmente. Ou eu não posso dizer que, como eu paguei mais imposto que o outro, eu tenho preferência ao outro. Ou eu tenho direito a mais serviços. Se eu estou num plano de saúde privado, isso é possível. Eu tenho lá meu plano básico, eu tenho o plano de luxo e eu tenho o plano super ultra gold. Cada um desses que paga um valor diferente e tem acesso, tem direito a serviços diferentes, dependendo do contrato. Né? Mas quem paga menos e tem um serviço, um plano mais simples, certamente tem direito a menos serviços do que quem paga mais. E tem um plano mais generoso. Né? No caso dos impostos, isso não acontece. Por quê? Porque você não está pagando por um serviço. Tá? Então, a gente está pagando os impostos, devemos lutar para que os impostos revertam em bem para a sociedade, mas não necessariamente isso vai significar num uso meu das situações. Essa é uma situação diferente, por exemplo, do que a gente vê com as taxas. A taxa fala muito claramente, a taxa é cobrada em razão do exercício de um poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos. Então, vamos dar um exemplo, eu posso cobrar uma taxa de resíduos sólidos. E aí eu cobro pela cobrança pela coleta de lixo, ou a taxa da água. Não posso cobrar isso. Tá certo? Então, agora, para eu cobrar a coleta de lixo, para eu cobrar a água, a pessoa precisa ter a água. Precisa ter coleta de lixo no território dela. Eu não posso cobrar isso e não oferecer o serviço. Mesmo que, por exemplo, ela não utilize.
Aí está a questão do potencial. Pode ser uma utilização efetiva ou potencial. Eu tenho uma coleta de lixo, mas, por alguns motivos, eu prefiro descartar, eu reciclo todo o meu lixo, então eu não uso. Você não pode dizer que você não quer pagar a taxa de lixo porque você não usa o seu lixo. Você tem que pagar, porque serviço está sendo oferecido. E, por fim, temos a contribuição de melhoria, que é vinculado a quando se faz uma obra pública. Quando se faz uma obra, por exemplo, numa rua, a tendência é que as casas dessa rua valorizem. Então, a contribuição de melhoria permite você cobrar desses proprietários pela valorização que eles tiveram no imóvel. Tá? Então, a gente percebe que são 3 tipos de tributos que têm, na verdade, finalidades e vinculações bem diferentes. Mas essa seção de princípios gerais, ela diz ainda que há outros 3 tipos possíveis de cobrança que podem ser criadas exclusivamente pela União. São as contribuições sociais, como, por exemplo, COFINS, contribuições de intervenção no domínio econômico, né? E teve uma época, não sei se ainda tem, mas tinha o CID, né? Que era um imposto sobre os combustíveis, que tinha uma intervenção por causa da diferença de custo e de preço entre gasolina e álcool. Então, esse CID era alterado para equilibrar um pouco o consumo de gasolina e álcool, né? E as contribuições de interesse de categorias profissionais ou categorias econômicas, como é o que os economistas pagam para o Conselho Regional de Economia, que os administradores pagam para o Conselho Federal de Administração e por aí vai. Então, nós temos ainda todas essas contribuições e temos ainda a possibilidade de um empréstimo compulsório. Tá? Então, quando você vai lá na Constituição, a Constituição nos aponta algumas situações onde nós podemos procurar por um empréstimo. A União pode estabelecer um empréstimo compulsório. Olha aqui, o artigo 148. Tá? O que ela está dizendo? A União, mediante uma lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Primeiro, para atender despesa extraordinária decorrente de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Olha só, uma coisa importantíssima, né? Hoje, nós temos uma grande discussão no nosso orçamento, o famoso orçamento de guerra, né? Que não é por causa de uma guerra externa, mas é o quê? Uma calamidade pública, a guerra contra a pandemia de Covid. E aí você até, inclusive, tem toda uma preocupação de não estourar esse orçamento, porque existem gastos que a gente não consegue nem prever hoje, né? E que precisam ser feitos para salvar as vidas. Pois muito bem, uma possibilidade que existe na Constituição seria a União implementar empréstimos compulsórios para financiar essas despesas, né? Obviamente, para quem que ela poderia fazer isso? Para aquelas pessoas que têm maior renda, né? Mas é uma coisa possível, ela poderia cobrar esse empréstimo dessas pessoas para financiar essas despesas. Então, calamidade pública, guerra externa, tudo isso permite que você institua um empréstimo compulsório. E também quando você tem um investimento público que é urgente, um investimento público que é de interesse nacional. Agora, quando você institui esse empréstimo compulsório, todos os recursos que você arrecada com ele somente podem ser gastos num motivo que levou a instituir. Então, por exemplo, se eu estou instituindo por conta da pandemia de Covid, todo o dinheiro que eu arrecadar, eu tenho que obrigatoriamente destinar para financiar ações de combate à pandemia. Não posso gastar com outras coisas. Bom, então esse aqui é nossa primeira sessão. Essas são os princípios gerais, né? E aí, o que se fala no meio jurídico? O meio jurídico chama isso de uma teoria pentapartida. Como todos nós sabemos, né, o Brasil pentacampeão
penta significa 5. Então, é uma teoria que diz que os tributos, existem 5 tipos de tributos. Os 3 primeiros é o que estão lá no artigo 145, que são os mais evidentes, porque o artigo 145 fala: os tributos são impostos, taxas e contribuição de melhoria. Mas também se fala que pode-se ter empréstimos compulsórios, então eles são considerados também uns tributos, e aquelas diversas contribuições especiais, contribuição social, contribuição de intervenção no domínio econômico, contribuição de interesse de categorias profissionais e por aí vai. Então, são 5 tipos de tributos, o que a gente chama de teoria pentapartida dos tributos. Bom, segunda seção fala o quê? Ela trata dos limites ao poder de tributar. Tá? Primeiramente, explicar aqui por que nós precisamos ter isso. Vamos imaginar que não houvesse nenhum limite para o Estado fazer os seus tributos. Significaria dizer que ele poderia dizer hoje que, em abril, o imposto de renda vai dobrar. Ou uma determinada atividade que não paga imposto vai ter que pagar imposto a partir de amanhã. Ou o secretário de saúde do município vai dizer que vai cobrar o imposto de todo mundo que entrar no postinho de saúde. Obviamente, a gente consegue ver que isso aí desorganiza toda a economia. Por quê? Porque, por exemplo, no caso dos tributos, se a gente pensar os tributos sobre consumo, como o ICMS, o que os comerciantes fazem? Os comerciantes repassam para o preço. Se você aumentar o preço, o tributo, ele precisa aumentar o preço, senão ele vai à falência, senão ele vai ter prejuízo. Né? Então, e ele não vai aumentar o preço de uma hora para outra, ele precisa se planejar, ele precisa se reorganizar. Então, é necessário que a gente tenha limites, que o Estado tenha limites bem estabelecidos. E quais são? Que, segundo o artigo 150. Segundo o artigo 150, os governos não podem exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Ou seja, sempre é necessário haver uma lei. Não pode haver cobrança a partir de uma resolução ou um decreto. Isso implica que o imposto pode ser proposto pelo presidente, pode ser proposto pelo Congresso, pode ser decidido pelo prefeito, pelo governador, mas sempre ele tem que ser negociado e tem que ser aprovado pelo Poder Legislativo. Então, o imposto que a gente paga agora não foi o presidente sozinho que colocou goela abaixo, né? Ele, pelo menos, apresentou um projeto de lei no Legislativo, no Congresso, e o Congresso discutiu e aprovou. Né? Então, isso é uma coisa importante, para você não ter uma pessoa apenas, né, o prefeito, o governador ou o presidente, que possa fazer isso a partir da sua vontade ou da sua visão de que isso é necessário, sem discutir com, pelo menos, outros representantes da sociedade. Uma segunda proibição: não dá para você criar tributos e criar, por meio dos tributos, um tratamento desigual entre contribuintes, que se encontrem numa situação equivalente. Né? Especificamente, distinção, é proibido qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou por função por eles exercida, independente da forma como vêm os rendimentos. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que o imposto não pode ser individualizado. Se tem várias pessoas numa mesma situação e o imposto tem que atingir essa situação, o imposto vai alcançar todo mundo. Não é possível fazer um imposto voltado apenas para uma empresa, para uma pessoa, ou para uma categoria profissional. O imposto de renda, ele é cobrado por todos aqueles que têm rendimentos. Aí bota assim, mas se for advogado não precisa pagar. Isso é proibido. Se o motivo é todo mundo que tem rendimentos, todos que têm rendimento têm que pagar imposto de renda. Você pode, evidentemente, estabelecer critérios
de faixas de remuneração, porque existe um conceito de justiça tributária, que é a capacidade contributiva, ou seja, você não pode cobrar além do que as pessoas são capazes de pagar. Tá? Mas aí todo mundo que está naquela situação que não é para pagar, não vai pagar, você não pode cobrar de uma pessoa apenas. Então, os impostos não podem ser individualizados. Também é proibido para o governo cobrar tributo em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei, ou, se ela for publicada no final do ano, antes de decorrido 90 dias da data que ela foi publicada. Então, você tem nesse inciso aí 3 limitantes. Porque, pensa só, se você inventar agora um novo imposto sobre a venda de carro, quem vender carro vai ter um imposto extra. Ninguém pode cobrar o tributo de alguém que vendeu o carro no ano passado. Tá? O imposto só vai valer para todo mundo que vender carro depois que a lei for aprovada. Tá? Aquela mesma ideia do custo. Quando a lei foi feita, quando a venda foi feita no ano passado, o custo do imposto não existia. Logo, o governo não pode pedir retroativamente esse valor, porque quem vendeu o carro não calculou esse valor. Quem comprou o carro não pagou esse valor. Então, da onde que o governo vai tirar esse custo de um imposto? Agora, se a lei foi aprovada nesse ano, nesse exercício financeiro, o novo imposto só pode ser cobrado no ano que vem. Isso para que as empresas e as pessoas possam se planejar. Uma mudança no imposto de renda no meio do ano. Boa parte dos contribuintes já descontou os valores durante 6 meses. Agora, aumentou, eles precisam, além de pagar o aumento, precisam pagar o valor atrasado. Mesma coisa para a empresa que faz contrato longo. Você muda os impostos, os negócios que são ligados a esses contratos vão trazer prejuízo. Agora, se você botar um aumento depois, por exemplo, das eleições, se tem eleição em outubro, em novembro, então ninguém cobra nenhum imposto, não aumenta imposto por causa da eleição. E logo depois você coloca, em dezembro. O que o inciso 2 diz você não pode cobrar no mesmo ano, mas no ano seguinte pode. Então, se eu fizer uma lei 15 de dezembro, eu posso cobrar 1º de janeiro? Não. E daí o último diz que você pelo menos precisa esperar 90 dias. Então, se eu fizer o imposto 15 de dezembro, eu só posso cobrar a partir de 15 de março. Também é proibido para o governo utilizar tributo com efeito de confisco. O imposto não pode confiscar todos os ganhos do contribuinte, nem todo o patrimônio. Tá? O imposto, o tributo, tem que se referir a apenas uma parte dessa renda. É proibido estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Então, não se pode cobrar imposto para uma pessoa atravessar um município ou atravessar um estado. Não poderia um prefeito cobrar um imposto para turista, para visitante. Isso é proibido. E você não pode instituir imposto sobre patrimônio, renda ou serviço de outras esferas de governo. Então, a União não pode pedir um imposto de renda de um serviço estadual. Veja bem, do serviço estadual. Não estamos falando de empresas estaduais e não estamos falando dos funcionários do Estado. Mas, às vezes, você tem um serviço que arrecada recursos e a União não pode cobrar imposto sobre isso. Da mesma forma que o município não pode cobrar um IPTU, por exemplo, de imóveis da União ou dos estados. Então, você não pode colocar um imposto sobre patrimônio, renda ou serviço de uma outra esfera de governo. Você também não pode instituir impostos sobre templos de qualquer culto.
Então, templos religiosos não podem ter impostos sobre as suas atividades religiosas. Também não pode ter imposto sobre patrimônio, renda ou serviço de partido político, das fundações de partido político, das entidades sindicais de trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, né? Claro que atendidos os requisitos da lei. E também não se cobra imposto de livros, jornais, periódicos, o papel destinado à impressão desses produtos e de fonogramas e videofonogramas musicais. Um conjunto de proibições referentes a grupos específicos. Essas proibições são voltadas para favorecer determinados atores. Quando a gente for ver no Código Tributário Nacional, que é a lei que especifica um pouco mais essas grandes diretrizes, a gente vai ver que existe algumas regras, não é uma coisa absoluta. A gente não pode cobrar nenhum imposto, não é que não se possa cobrar nenhum imposto desses autores, tá? Templos religiosos, partidos políticos. A proibição ela é só referente ao imposto específico para essas atividades. Tá? Então, como eu falei, você não cobra um imposto para o hospital estadual, mas os trabalhadores do hospital têm que pagar o seu imposto de renda. Você não cobra, por exemplo, um imposto sobre atividade religiosa. Mas, se a igreja vende objetos ligados à atividade religiosa, a venda do objeto é tributada. Você não pode fazer o imposto, é para o culto, é para a missa. Mas, se você tem outras atividades, se você tem, por exemplo, um sindicato, ele tem as suas atividades, ela não pode ser tributada. Mas se o sindicato, por exemplo, institui um curso de capacitação e cobra isso, ele vai pagar imposto sobre essa capacitação, ou sobre a venda de camisetas, ou sobre todas as outras atividades que não são as atividades fins. Então, essas vedações, elas compreendem somente as finalidades essenciais das entidades. A gente ainda tem nessas limitações duas importantes vedações para a União. Primeiro, você diz, no artigo 151, que não está aí no slide, que a União não pode fazer um tributo que não seja o mesmo para todo o território nacional. Então, se você tem um determinado tributo da União, ele tem que ser igual para todo mundo, para todas as regiões, para todos os municípios, para todos os estados. Se você está fazendo um programa de desenvolvimento regional, você pode promover incentivos fiscais, mas você não pode estabelecer a priori que o determinado imposto não vale para uma determinada região. Mas qual que é a diferença para o incentivo fiscal? O incentivo fiscal, a princípio, ele demanda estudos para saber se ele é uma atividade, uma ação que vai ser positiva. O incentivo fiscal, ele tem prazo e ele é periodicamente revisto, ele é periodicamente avaliado. Então, você pode, dentro de um projeto de desenvolvimento regional, trabalhar dessa forma. Mas o que você não pode, tá, é fazer um imposto que não vai valer, por exemplo, para o Sudeste ou que não vai valer para o Nordeste. Quando você faz uma tributação de renda das obrigações de dívida pública de estados e dos municípios, a União precisa fazer a mesma tributação que ela usa nas suas obrigações da dívida pública. Não pode ter diferenciação. Quando ela faz uma renda, um imposto de renda sobre os trabalhadores dos estados e dos municípios, ela precisa usar os mesmos critérios que ela usa para os seus trabalhadores. Então, não pode haver também uma discriminação nesse sentido. E a União não pode fazer isenção para os tributos de competência de estados e municípios. Então, o IPTU. A União não pode dizer que determinada situação está isenta de IPTU.
como é um imposto de competência municipal, só os municípios podem fazer isso. Tá? E com relação, a segunda questão é que, com relação a estados, o Distrito Federal e os municípios, eles são proibidos de fazer uma diferença tributária, né, para bens, dependendo da onde esse bem vem ou para onde esse bem vai. Né? Então, nós não podemos ter um tributo diferenciado, por exemplo, para produtos que vêm de Sergipe. Não podemos. Da mesma forma que a União não pode fazer uma diferenciação territorial, estados e municípios também não podem fazer. Nosso terceiro tópico são os impostos da União. Compete à União, aí basicamente, 7 tipos de impostos. Impostos de importação, impostos de exportação, renda e proventos de qualquer natureza, né, o imposto de renda, impostos sobre produtos industrializados, o IPI, impostos sobre investimentos, operações de crédito, de câmbio, de seguro, títulos, valores mobiliários, isso inclui ações, né, investimentos bancários, tudo isso pode ser tributado pela União. Imposto sobre propriedade territorial rural, e aí uma importante diferenciação, porque o imposto sobre propriedade territorial urbana é de competência do município, e o imposto sobre grandes fortunas. Então, são esses 7 tipos de impostos que cabe à União dizer quem é que paga, em quais condições paga, quanto paga, quando paga. Isso é uma responsabilidade da União. O Poder Executivo, sem necessidade de negociar com o Congresso, poderá, atendendo condições e limites que estão colocados na lei, alterar as alíquotas dos impostos sobre importação e exportação, sobre produtos industrializados e sobre mercado de crédito. Né? Veja, o imposto ele precisa ser aprovado pelo Congresso para existir. Né? Mas, nesses casos, o Poder Executivo pode mudar as alíquotas sem necessidade de aprovação. Agora, por exemplo, imposto de renda, imposto de propriedade rural, imposto de grandes fortunas, se você for modificar qualquer coisa, inclusive a alíquota, precisa também ser aprovado pelo Congresso. Então, vamos mudar a tabela do imposto de renda. Além do governo ter que aprovar no imposto de renda isso, ele precisa ir no Congresso e propor uma nova tabela, e ela precisa ser aprovada. O imposto de renda ele vai ser criado levando em conta critérios de generalidade, universalidade e progressividade. Ou seja, a ideia é que todos devem ser atingidos pelo imposto de renda, tá? Mas aqueles que têm mais recursos devem pagar mais, e aqueles que têm menos recursos devem pagar menos. Imposto progressivo. Os impostos sobre produtos industrializados podem ser seletivos de acordo com a essencialidade do produto, ou seja, você pode ter um produto, um IPI diferenciado para produtos essenciais. Ele não vai acumular, né? Então, quando você compra um produto industrializado, ele já pagou IPI. Se eu uso esse produto como matéria-prima para outro produto, eu tenho que descontar o custo do primeiro produto. Por quê? Porque ele não pode ir acumulando. O produto industrializado não vai incidir sobre produtos que vão para o exterior. Tá? E, se a gente está trabalhando com bens de capital, ou seja, aqueles bens que são bens fundamentais para a gente produzir, então estamos falando de equipamentos, estamos falando de turbinas, estamos falando de bens de informática, né? Não para o uso pessoal, mas para você colocar a produção. Esses bens de capital, a ideia é que o imposto sobre produtos industrializados deles sejam o mais reduzido possível para facilitar esse investimento. O imposto de propriedade territorial rural, ele vai ser progressivo, ele vai ter as alíquotas fixadas
para desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Então, se você não produz nada, você paga mais. Tá? O imposto de propriedade territorial rural não vai incidir sobre pequenas glebas rurais, né? Quando o proprietário não tiver outro imóvel, né? E ele pode ser fiscalizado e cobrado pelos municípios. E aí a gente vai ver mais à frente que, se isso ocorrer, os municípios podem ficar com todos os recursos que eles arrecadaram. Tá? Agora, qual é a questão aqui? É que o município ele simplesmente fiscaliza e cobra. Tá? Mas ele não pode mudar, por exemplo, ele não pode baixar o imposto. Ele não pode fazer nenhum tipo de renúncia fiscal com relação a esse imposto. Agora tem um outro artigo, que é o artigo 153, que ele fala uma coisa importante, né? Que existe o que a gente viu lá no texto da Marta Rett, os impostos residuais. Né? Hoje a gente tem essa discussão com relação às grandes plataformas de internet. Quando a Constituição foi criada, em 1988, não existia internet no Brasil. Tá? Então, ninguém pensou qual é o imposto, como é que você paga, como é que você cobra, como é que você fiscaliza o Facebook. Veja bem, de novo, eu não estou falando de você vender coisas pelo Facebook. Se você está vendendo coisas pelo Facebook, é um comércio. Eu estou falando do Facebook mesmo. O Facebook arrecada dinheiro. E qual é o imposto que você faz sobre ele? Nenhum. Por quê? Porque você não tinha... porque não existia essa atividade econômica. O Facebook, até 2010, o Facebook não existia. Até 2005, o Facebook não existia. E hoje é uma coisa milionária. Então, a Marta Rett chama isso de um imposto residual. Quando você surge uma nova atividade econômica, e aí você precisa colocar um imposto sobre essa atividade econômica. O artigo 153, ele diz o seguinte, que fazer esse imposto residual é uma exclusividade da União. Ou seja, só o governo federal pode criar um imposto sobre uma atividade que não existia antes. Né? Desde que, claro, não seja uma coisa acumulativa e tenha um fato gerador bem definido, né? Que não existe, que seja diferente desses que estão aqui falados na Constituição e nas outras leis. Tá? E, no caso de uma guerra, os impostos extraordinários podem ser criados. Né? Sendo que, quando acabar a guerra, você tem que acabar com essa cobrança dos impostos. Então, você vê que a situação da guerra externa ela é mais radical do que simplesmente uma calamidade pública ou um investimento público necessário, que daí você pode fazer um empréstimo compulsório. Tá? O empréstimo compulsório é obrigatório. Então, eu tenho que pagar o empréstimo. Você não está me pedindo o empréstimo, está obrigando a eu te dar o empréstimo. Só que, ao mesmo tempo, é um empréstimo. Ele, depois que acaba a situação, tem que ver como é que ele volta para mim. Né? Onde é que nós tivemos já o que a gente chamou do confisco. O confisco da poupança foi isso, pelo governo Collor. Foi, na verdade, um empréstimo compulsório. Né? Teve empréstimo compulsório durante muito tempo com relação ao preço de gasolina, e por aí vai. Né? Mas, no caso de uma guerra externa, não, é uma coisa mais radical. Você pode ter um imposto extraordinário. Isso é um valor que você vai arrecadar e que não necessariamente você vai ter como obrigação de devolver isso posteriormente. Tá? Então, são esses 7 os principais impostos da União, ressalvado aquelas situações. É possível a gente ampliar esse tipo de coisa para novas áreas e para os casos de guerra. Agora vamos falar dos impostos dos estados e dos distritos federais. Primeiro, o imposto que chama transmissão, causa-mortes e doação de bens. Tá? O que estamos falando aqui? Ou direitos, estamos falando de herança. Tá? Então, quando a pessoa morre, ou antes de morrer, ou
ou durante a vida faz uma doação, existe um imposto a ser pago com relação a isso. E quem é responsável por esse imposto? São os estados. Operações relativas à circulação de mercadoria e prestações de serviço, tá? O famoso ICMS. Primeira questão aqui, importante da gente anotar. Não são todos os serviços, tá? São alguns serviços muito específicos. Transporte interestadual, transporte intermunicipal e comunicação. Então, todas essas pagam ICMS. E os demais serviços? Os demais serviços pagam ISS, Imposto sobre Serviço, que é de responsabilidade dos municípios e não do Estado. E alguns chamam, às vezes, ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, porque essas naturezas específicas são impostos estaduais. Tá? E a propriedade de veículos automotores, né? O mais famoso é o IPVA sobre carros, mas são todos automotores. Lanchas são automotores, helicópteros, jatos são veículos automotores. Então, quem é o responsável por dizer quem é que paga? Quem é que é o responsável por dizer a alíquota, quanto que paga? Quem é o responsável por estabelecer a cobrança? É o Estado. E aí, obviamente, a gente tem aí uma grande quantidade de regulamentações. Por quê? Porque o IPVA de Alagoas não é necessariamente o mesmo do IPVA de Sergipe ou de Pernambuco. E aí a gente tem algumas coisas, por exemplo, em São Paulo é muito comum você ver carros que você já imagina que sejam carros de aluguel com placa do Paraná. Por quê? Porque o IPVA do Paraná tem um outro valor, que é um valor mais barato. Então, quem pode, né, vai licenciar o seu carro, vai emplacar o seu carro no Paraná. Geralmente, quem faz isso são as locadoras de veículos. Por quê? Porque você precisa ter uma residência, você precisa ter um endereço, né, onde você vai licenciar o seu carro. Então, ou locadora de veículos, ou pessoas muito ricas que tenham uma casa no Paraná. Mas por que isso? Isso ocorre porque o IPVA do Paraná é diferente do IPVA de São Paulo. Da mesma forma, o ICMS é diferente de estado para estado. Da mesma forma, os impostos sobre herança são diferentes. Tá? Então, cada estado é o responsável por fazer toda a regulamentação. Então, o que eu estou dizendo é nós temos 27 regulamentações diferentes de IPVA. Nós temos 27 regulamentações diferentes de ICMS. Né? Então, são uma quantidade enorme de regulamentações. Temos também aqui os impostos sobre os municípios. Tá? Basicamente, são esses três. O imposto de propriedade predial e territorial urbana, né, o IPTU. Então, como eu falei, os impostos de propriedade rural cabem à União, mas a propriedade urbana cabe aos municípios. O imposto sobre transmissão intervivos, né, por ato oneroso de bens imóveis e direitos sobre imóveis, né? Então, quando você um imposto de compra e venda de imóveis. Quando você compra ou quando você vende imóveis, você tem que pagar um imposto. Esse imposto vai para o município. Então, dependendo do município, o imposto é diferente. Tá? Ele tem que ser um ato oneroso, porque você tem que compra ou venda, não é doação, porque a doação é um imposto estatal. Tá? E entre pessoas vivas, porque se a pessoa morrer, não é uma venda, é uma herança. Também é estadual. Né? E, por fim, os serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155. E qual é o artigo 155? É aquele que diz do ICMS. Né? Então, que fala que o S, nos serviços do ICMS,
estão transporte interestadual, transporte intermunicipal e comunicação. Tá? Então, por que isso? Porque, basicamente, você teria um grande conflito pensando em transporte intermunicipal sendo definido pelos municípios. A grande probabilidade é que as pessoas acabassem pagando em dobro, né? Então, você tira essas relações entre municípios e estados da esfera dos municípios. Agora, todos os outros serviços estão compreendidos aí e são responsabilidade dos municípios. Quanto ao IPTU, essa seção fala ainda que ele pode ser progressivo em razão do valor do imóvel. Então, quanto mais caro for o imóvel, mais IPTU ele paga alíquotas maiores de IPTU, tá? E ele pode ter alíquotas diferentes de acordo com a localização ou uso do imóvel. Ou seja, os bairros que são mais ricos, os bairros nobres e os bairros periféricos, podem ter alíquotas diferentes. Espera-se que mais caro nos bairros ricos, né? E mais baratos nos bairros pobres. E também o uso. No mesmo bairro, o IPTU é se estamos tratando de uma residência, de um uso residencial, e o IPTU pode ser diferente se estamos tratando de um comércio, do uso comercial ou do uso industrial. Então, você pode ter essas diferenciações. Tá? Mas veja bem, uma vez que eu estabeleci que tem diferenciação pelo valor do imóvel, uma vez que eu falei que o bairro tem uma alíquota diferente, o tipo de uso de imóvel, todos aqueles que estão nesse bairro com esse determinado uso, no mesmo valor, vão ter que pagar o mesmo imposto. Como a gente viu, nas limitações ao poder de tributar, a gente não pode fazer diferenciações, individualizar o imposto. Então, eu posso botar um bairro diferente do outro, porque um bairro é mais valorizado que o outro. Posso dizer que os imóveis mais caros pagam mais do que os imóveis mais baratos. Posso dizer que comércio paga mais do que residência, ou residência paga mais do que comércio. Mas uma vez que essas regras gerais estão estabelecidas, todo mundo que está naquela situação tem que obedecer aquelas regras. Essa seção ainda diz que os impostos de compra e venda, né, a transmissão inter vivos, quando a gente está tratando de uma aquisição entre empresas, né, então vamos imaginar que uma determinada empresa, então vamos ver aqui, loja de varejo, né, o Magazine Luiza compra as Casas Bahia. Uma empresa comprou a outra. Só que isso significa também que todas as propriedades das Casas Bahia vão para o Magazine Luiza, são agora propriedade do Magazine Luiza. Ou seja, há uma transmissão inter vivos. E aí, o que se fala nessa seção, quando detalha esse tipo de imposto, é que esse tipo de transação não vai ser tributado. Né? A Magazine Luiza vai ter que pagar um imposto sobre a compra das Casas Bahia. Mas cada imposto, cada imóvel específico não vai pagar um segundo imposto. Eles simplesmente vão mudar o nome. Qual é a única exceção para isso? É se você tem uma empresa de locação ou de compra e venda de imóveis. Aí você faz a transferência e a empresa paga. Né? Mas você fazendo uma compra de uma outra empresa ou fazendo uma fusão, isso significa que as propriedades, né, passam a ser de outros donos. E aí você teria, teoricamente, que pagar imposto sobre isso. Mas aí a Constituição diz que, nesses casos, né, quando você tem aí uma transação de pessoas jurídicas de realização de capital, não existe isso. Bom, e aí, por último, nós temos aí nossa última seção, que é o que trata da repartição de receitas tributárias. Tá? São 5 artigos que regulam a distribuição federativa, né, dos recursos arrecadados pela União, pelos estados. Por quê? Porque o Pacto Federativo ele determina que uma parte dos impostos arrecadados pela União pertencem aos estados e municípios.
E uma parte do imposto arrecadado pelos estados pertence aos municípios. Tá? Então, é uma determinação que está inscrita na Constituição Federal, é parte da lei maior brasileira. Então, não pode um município, um estado dizer que ele não vai pagar isso. Ou uma lei ordinária, uma lei complementar, dizer que a União não vai mais distribuir os seus recursos. E aí, esses 5 artigos, eles vão dizendo, do imposto de renda, a União tem que distribuir pelo menos 50%, do ICMS, os estados distribuem 25% para os municípios. Eles vão definindo essas proporções. Isso aí é mais detalhado ainda quando a gente for analisar o Código Tributário Nacional. Aí a gente tem ainda mais regras estabelecidas com relação a isso. Daí eu não vou ficar falando aqui porque é uma coisa de pouca... É importante saber que isso existe, mas especificamente as proporções é só no caso da gente ter uma necessidade específica de uma informação, né? Quem trabalha com isso é que vai decorando essas coisas. Mas é saber isso, que a União ela vai arrecadar muitos recursos, mas ela não fica com tudo. Uma parte ela precisa passar para os estados, uma parte ela precisa passar para os municípios. Os estados também arrecadam muito e não ficam com tudo. Uma parte eles repassam para o município. Segunda coisa importante para a gente saber, esses percentuais são dados e os critérios de distribuição também são estabelecidos de tal forma que a União não pode, por exemplo, distribuir os 50% do imposto de renda e dizer que ela vai fazer uma distribuição política, privilegiar aliados em detrimento de adversários políticos. Não pode fazer isso. Então, é bem estabelecido. Você precisa, do dinheiro que você arrecada, precisa distribuir tantos por cento. Esse dinheiro arrecadado vai ser distribuído. Aí no Código Tributário Nacional fala municípios, capitais ganham um percentual maior, municípios até 5 mil habitantes, municípios até 10 mil habitantes, e é assim. Não há como você burlar isso. Tanto que existe até um artigo 162 que ele fala que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem divulgar até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação os montantes de cada um dos tributos arrecadados. Então, estamos aqui terminando hoje o mês de março, terminando amanhã, né? Mas estamos no mês de março. Significa que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm até o dia 30 de abril para anunciar o quanto que eles arrecadaram em março de todos os tributos, quanto que arrecadou de IPTU, o município, quanto que arrecadou de PVA, de ICMS, o Estado, o Distrito Federal, quanto que arrecadou de imposto de renda, a União. E além de dizer o quanto que ele arrecadou, ele vai ter que dizer qual Estado e qual município vai receber quanto. E é discriminado por Estado e município. Então, ele precisa dizer claramente o quanto que entra no rateio. Então, Arapiraca vai ganhar quanto da União e quanto do Estado de Alagoas. Isso, no final de abril, ele já sabe com referência ao mês de março. No final de maio, vai saber com referência ao mês de abril. E, basicamente, é isso que nós temos na nossa Constituição. São essas 6 grandes seções. A questão tributária ela é bastante importante na Constituição, né? Ela tem um capítulo específico. E isso é uma coisa que demonstra bastante importância para o tema. São seções que tratam das regras gerais, da limitação do poder de criar novos tributos, ou, em alguns casos, de aumentar os tributos, né? O que cada esfera de governo deve tributar e as regras da partilha. O que a gente percebe? A gente percebe o seguinte, que existem 3 princípios muito importantes aí. Primeiro, a liberdade jurídica. Então, a gente tem ali um artigo, né, o artigo 150, ele trata muito claramente de que a gente precisa, que a gente não pode estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou de bens
por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, né? Então, aquela ideia do ir e vir, né, ela está presente ali como uma liberdade. A gente tem, lendo todos esses artigos, a gente percebe uma grande preocupação com o valor de segurança jurídica, né? Fala de transparência fiscal, fala que você não pode, a anterioridade, você não pode cobrar nada se não tem uma lei, a legalidade, né? Você não pode cobrar um imposto retroativo se não havia lei, né? Tudo isso é para quê? Para dar uma segurança jurídica de que as regras do jogo tributário que estão colocadas hoje, que eu estou planejado para fazer o meu negócio ou para receber minha remuneração, com essas regras, elas não vão mudar de uma hora para outra. Tá? E a gente vê também que existe um valor de justiça na tributação, né? Ou seja, quando fala da capacidade contributiva, quando faz aquelas diferenciações entre os bairros que são mais ricos, podem ter uma diferença, quando fala de impostos sobre produtos essenciais, pode ter um imposto diferente, né? Tudo isso vendo a capacidade contributiva, de modo a quem é mais pobre contribua menos e quem é mais rico contribua mais. A gente tem ali muitos artigos que falam de você não discriminar os estados, a procedência ou o destino dos bens, né? Você não, a União não poder fazer ter uma uniformidade geográfica, fazer impostos diferenciados para estados, né? Todas essas são preocupações que estão lá, né? Que estão lá na nossa Constituição, nesses artigos que a gente viu, né? Você não tem um abuso de confiscar, né? É proibido confiscar. Então, você vê que existe aí toda uma preocupação com alguns valores jurídicos muito importantes: liberdade, segurança e justiça da tributação. Tá? Meus caros, basicamente, o que nós tínhamos aí é isso. Deixa eu lhes dizer agora como é que estamos nas nossas atividades. Quinta-feira eu vou colocar no AVA o nosso material. Diga, Carlos. O senhor já avaliou aquelas que foram feitas? Não, vou fazer isso quinta-feira, cara. Eu sei que eu estou devendo. Pior, de quarta-feira eu ainda estou devendo as duas. Mas, infelizmente, não consegui me organizar com o tempo. Mas quinta-feira eu estou por conta disso, porque eu tenho aula segunda, terça e quarta. Então, são dias mais complicados para mim. Tá? Mas quinta-feira já a primeira coisa que eu vou fazer pela manhã é corrigir tudo isso. Então, vou fazer todas as correções e vou colocar a matéria para os próximos 15 dias. Tá? O que são as matérias? Na verdade, eu vou detalhar cada uma dessas sessões, e aí eu fiz vários vídeos. Então, são 7 vídeos, né? O primeiro é uma introdução, falando aquela coisa da hierarquia das leis, e daí por aí vai. O segundo aí fala do princípio 1, o terceiro vídeo fala da seção 2, limitação do poder de tributar, etc. e tal. Então, vão ser 7 vídeos, cada um deles falando de uma dessas sessões. Com isso, também alguns vídeos são bem pequenos, em torno de 5 minutos, 10 minutos. Tá? E vou colocar na quinta-feira novas tarefas para vocês fazerem, aí para me entregarem até o dia 10. Então, vamos fazer aquela mesma nossa pegada essa semana. Esse final de semana, vocês já vão poder fazer isso. Terça-feira que vem, a aula só se vocês tiverem uma demanda, porque vocês estão com muita dificuldade, quiserem conversar. Se não, utilize esse período para fazer os exercícios. Tá? Qual é o texto que vocês vão ler? O texto é a Constituição. Isso é uma coisa importante, que eu nem lembro se eu falei no vídeo, mas que, assim, infelizmente, administrador público, uma coisa fundamental para ele ler são as leis.
Falei infelizmente porque muitas vezes é uma coisa meio chata e dá um trabalho, porque muitas vezes a lei fala, com exceção do artigo 25, e você precisa voltar no artigo 25 para entender exatamente qual é a exceção que ele está falando, etc, etc e tal. Tá? Mas é fundamental, tá? Porque quando você trata do direito público, o direito público são todas essas autorizações que a gente tem para agir. A gente só pode fazer o que está autorizado na lei. Então, a gente precisa conhecer a lei. Precisa conhecer. Não tem jeito, é leitura obrigatória. Então, nós não teremos um texto falando sobre a Constituição. Tá? A nossa leitura, verdadeiramente, é lá, do artigo 145 ao artigo 163, eu acho. É esse primeiro capítulo. É o capítulo fundamental. Tá bom? Pessoal, dúvidas? Dúvidas? Professor, só uma questão aqui. Diga, quando o senhor falou sobre contribuições de melhoria, lá, não se enquadra essa tributação, vamos supor que seja construída uma praça lá numa determinada rua. Isso não já é função do IPTU? Não seria uma dupla contribuição, não? Não seria. Por quê? Não seria porque, na verdade, o IPTU é uma arrecadação para financiar esse tipo de obra. Tá? É verdade, você está correto. Mas a contribuição, ela vai bater não sobre a obra, ela vai bater o seguinte: o seu imóvel provavelmente vai valorizar. Então, é uma contribuição sobre esta valorização. Então, houve uma melhoria específica na sua área, né? Então, isso aí, teoricamente, é para ser utilizado nas áreas que são fruto dessa intervenção. Então, houve uma melhoria pela ação do governo do Estado e a sua propriedade específica aumentou de valor. Você teve um lucro com essa ação do Estado. Então, a ideia dessa contribuição de melhoria é, desse lucro potencial que você teve, porque o lucro mesmo você só vai ter quando você vender a casa, né? Mas, teoricamente, você aumentou o valor da sua casa. Então, potencialmente, você tem um lucro. E é uma parte desse lucro que vai ser tributado na contribuição de melhoria, que é diferente do IPTU, que são recursos que você levanta para fazer obras. Então, por exemplo, agora vamos esclarecer. Eu posso fazer uma contribuição de melhoria para manutenção? Não, não posso, porque a coisa já existe, tá certo? E a manutenção é responsabilidade do IPTU. Tá? Agora, quando um tempo atrás você criou ali a Praça Ceci Cunha, todo aquele entorno valorizou. Então, a prefeitura poderia ter cobrado daqueles imóveis uma parcela dessa valorização. Então, são ideias muito próximas, você está falando correto, são coisas muito próximas, mas, na verdade, são coisas diferentes. E, na verdade, eu acho que essa coisa é uma coisa até não é nem tão utilizada em termos de município. Porque, por exemplo, ali no entorno da Ceci Cunha, né, que é uma população que você cobrar a mais deles uma contribuição é uma coisa meio complicada. Mas, muitas vezes, por exemplo, você faz estradas e a estrada corta uma fazenda. Então, aí essa fazenda ela se valoriza. Ou passa do lado de uma empresa, e por aí vai. A ideia é muito próxima, mas são coisas diferentes. A contribuição de melhoria é pela valorização que os imóveis têm por conta da melhoria, do ganho pela valorização de uma área, pela criação de uma coisa nova, que é diferente do IPTU, que é para a manutenção da cidade. Tá certo? Tá certo, entendido, professor. Beleza. Pessoal, então é isso. Então, até quinta-feira não. Então, na quinta-feira,
eu colocarei ali a nossa próxima rodada do AVA, e aí eu aviso lá no grupo. Tá ok? Beleza. Beleza. Tá ótimo. Se ninguém tem mais perguntas, um abraço aí para todos. Boa noite, bom descanso.